início, eles subiam, chegavam aqui de vinham de Maceió, chegavam aqui de Pau de Arara, né, através também do NEAB, do antigo NEAB da UFAL, que é o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFAL. Ele é o mais antigo do Brasil, ele tem 40 anos, tá certo? Então ele foi fundado nesse contexto em que a Serra foi fundada. Então, figuras históricas do movimento negro estiveram aqui e lutaram dentro de Brasília para que esse espaço pudesse sair das mãos da iniciativa privada e vir para as mãos do Estado, para que pudesse ser criado tanto o espaço de memória também como essa reserva. Então aqui estão alguns marcos, algumas placas que depois, com calma, vocês podem ver aqui, tirar fotografia. Lideraram e participaram para que esse quilombo pudesse existir e viver tanto tempo. E a questão da mulher, né? A importância da mulher também. Que não havia essa hierarquia social por gênero como vem, principalmente da Europa de uma forma geral, né? Da mulher ter que ficar em casa cuidando dos filhos e esse é seu papel, né? E aí aqui não. Então você vê, Dandara era uma das lideranças da guerra e você vai ver a Qualtune foi uma das principais lideranças para formar. Então elas tinham muitas vezes, né, voz de igual para igual também. Visitados, isso por turistas, mas principalmente para as pessoas que são de religiões de matriz africana, né? Que aqui seria justamente uma das árvores sagradas, uma das mais sagradas, que é justamente a representação de Iroko, para justamente aqueles que cultuam os orixás, né? Para quem cultua Inquice, seria Tembo ou Tempo. Né? Tem aquela música de Caetano: és um senhor tão bonito como a cara do meu filho, tempo, 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 tempo. Ele não está cantando para o relógio, ele está cantando justamente para essa divindade que é o espírito ancestral da árvore. É a testemunha ocular de tudo que acontece à sua volta, tá certo? Então Iroko está vestido, se veste o Iroko para celebrá-lo. Tá certo? Então é uma forma, a energia ancestral, ela precisa ser agradada, reverenciada, ela precisa ser tratada com carinho, tá certo? Então quando se orna, né, com alá branco, com um pano branco, está se aprontando para a festa, aprontando esse espírito ancestral, que é testemunha de tudo, que é guardião do tempo, da paciência, do equilíbrio, porque é a árvore que está firmada com raízes profundas e com os galhos. Então oferece tanto fruto para saciar a fome, como também a copa das suas árvores para poder abrigar contra as moléstias do sol. Então, o que é que representa essa árvore? Ancestralidade e acolhimento. Aqui não estamos evocando demônios, como em Annabelle, né? Aqui nós não estamos fazendo sacrifícios humanos, nós estamos devolvendo parte do que a terra nos dá para a própria terra, né? Então Iroko representa justamente isso, a energia ancestral, a testemunha de todas as coisas, aquela que aguenta o vento, o frio, o calor, o sol, o luar, as estações do ano, e sempre se reinventa e sempre cresce. Então é isso que Iroko representa. Então principalmente dia 20 de novembro, né, e dia 2 de novembro também antes, que é o dia de finados, né, as pessoas das religiões afro, candomblé, umbanda, jurema, enfim, inúmeras, que não é a mesma coisa, né, então existe toda essa diversidade, vem aqui e coloca oferendas, tá certo? Pipocas, acarajés, milho, né? Oferenda também em oferta animal, se cortam animais, tá certo? Não, mas não aqui diante de todo mundo, vai-se para a mata para oferecer a vida daquele animal por respeito. É uma troca. Tem um sentido muito profundo. Então não se mata para jogar a carne fora, se mata para alimentar as pessoas. Tá entendendo? É uma coisa, por exemplo, muito corrente no terreiro que eu faço parte, lá em Olinda, que é um terreiro que tem uma ação social muito forte, de distribuir cestas básicas, distribuir sopa, munguzá, enfim. E até eu também já fui beneficiado disso tudo, tá bom?
Então muitas vezes eu ia lá para os rituais, para os cortes, Obrigada. para as oferendas. E eu morando num kitnet, agarrado com a universidade, tendo 2 estágios, estudando à noite, às vezes o dinheiro dos estágios só dava para pagar meu aluguel, minha luz, comprar o meu cuscuz e pagar as xerox. Aí muitas vezes eu saía do meu terreiro com 2, 3 frangos das obrigações dentro da minha bolsa e era a minha carne do mês, pra eu morar sozinho. Então, o bicho imolado, a carne imolada dentro do terreiro de candomblé que eu faço parte, matou a minha fome por muitas vezes. E é esse o papel que até hoje nós cumprimos. Quantas e quantas vezes eu me levanto, vou até o freezer, por ordem do meu babalorixá, e vou distribuir justamente carne boa. Carne boa. Né? Bode, porco, galinha, guiné, pato, tá entendendo? Para que as pessoas carentes da comunidade. Então a falta de desconhecimento faz que se crie muitos mitos e muitas narrativas sobre as religiões de matriz africana, que as pessoas desconhecem completamente. Então eu estava de um lado, há anos atrás, que era o lado do perseguidor. Hoje eu estou do lado do perseguido que vive, que tem a vivência. Então o candomblé para mim me deu um nome, me deu dignidade. O candomblé para mim matou a minha fome. O candomblé para mim me acolhe, me dá força. O candomblé para mim trilha que tipo de homem eu quero ser nesse mundo, né? Então o ar que eu respiro é hoje o orixá que me rege. Então quando eu bato muito nessa tecla de sempre estar defendendo, sempre estar partilhando com vocês, não é querendo convencer ninguém para vir para a banda de cá, não. É para vocês entenderem que a gente é legal, cara. Só que a gente só cultua de forma diferente. E que a gente é ancestral também. Tá entendendo? Porque na ausência da terra da África, na ausência de familiares, na ausência de justiça, na ausência de um colo, de uma pessoa amiga, essas pessoas escravizadas só tinham seu ancestral comum. Aquele indivíduo que remetia a uma ideia de Deus, ao inquice, ao vodum, ao orixá. Então ele só tinha isso, só tinha a força da natureza para clamar, ir para a beira do rio e clamar, para a força das águas, olhar para o vento e pedir ao vento alento, um abraço, um afago. A gente está falando sobre saúde mental, e saúde mental de pessoas escravizadas. E tudo isso sobreviveu, na base mesmo com toda a perseguição de muita luta. Então isso acima de tudo também é um ato de resistência. Então quando a gente vem aqui de manhã cedo, no 20 de novembro, e começa a clamar Agolodê, com licença senhora, é isso que significa, para dizer, o professor está evocando palavras que é demoníacas. Agolodê, Agolodeô, senhora, licença senhora, deixe-me passar. Isso significa que a gente está evocando e homenageando Yansan. Olha, a senhora do mundo dos mortos, aquela que atravessa os 2 planos, que conduz os espíritos perdidos desse mundo para o nosso paraíso. Como é o nome dela mesmo, professor? Olha, Yansan, a dos ventos e das tempestades. Tá entendendo? Então, há um sentido, há muito conhecimento que não se, por mais que se tenha livros, não se aprende no livro, se aprende na vivência. Então, no final de tudo, é um lugar também onde as pessoas buscam alento, buscam força e buscam aprendizado para a sua vida. É diferente da forma de vocês, mas também é válida, porque é ancestral. Então, aqui é um espaço sagrado. É por isso que pedi para vocês chegarem aí em respeito, né? Então, aos que quiserem, nesse momento, a gente vai dar aí 2 minutos. Deixa eu falar uma coisinha. Professora Flora. Um dos nossos objetivos também é sempre uma luta contra a intolerância religiosa. Inclusive nas próprias provas de vocês, não foi nem prova, foi atividades que vocês trouxeram muito assim. O preconceito vem muito do desconhecimento. Então aquilo que a gente não conhece, muitas vezes a gente teme ou a gente fica inseguro, né? A gente não se sente tranquilo diante do desconhecido. Então um dos objetivos também é que vocês possam conhecer e assim entender, por exemplo, que dentro das culturas afro-brasileiras, da religião, não se cultua o demônio. Isso não existe, não se acredita no demônio. Então não tem como ser uma religião do demônio, porque o demônio não faz parte da religião, né? Isso foi algo que foi criado de fora, exatamente para demonizar essa religião. Então a gente tem que perceber que um dos nossos objetivos aqui
é que vocês aprendam um pouco para que consigam perceber que não é uma religião que quer fazer mal a ninguém. Existem pessoas que podem ser ruins dentro da religião do candomblé, da umbanda, da jurema, sim, como tem gente ruim dentro de igreja. Isso aí eu acho que vocês conhecem, gente boa e gente ruim dentro de igreja. Então não é a fé, a religião a questão, né? Então o objetivo, como o Luiz falou, não é converter ninguém, até porque é uma religião que não sai de porta em porta para poder ficar convertendo ninguém. Nada contra quem faz, se é da religião, não é isso. Eu não estou fazendo a crítica nenhuma a outra religião que faça, estou dizendo que essa não faz. Né? Então o objetivo é só que vocês possam ter um pouco desse conhecimento e entender por que é tão perseguido. Por que é tão perseguido e tão demonizado? Porque tem uma origem na África, porque tem a ver com a população negra. Porque essa origem sempre foi colocada como algo ruim, inferior. Né? Algo para ser desumanizado e para ser escravizado. Então é essa relação que é importante. Isso não quer dizer que ninguém precisa se converter, mas vocês também não precisam ter medo, a ideia é exatamente essa. Até porque ninguém nasce preconceituoso, a gente fala muito isso também em sala. Então é algo que vão nos ensinando. Né? Luiz falou, já estive do lado de quem perseguia. Então ele cresceu aprendendo que era ruim, até desaprender para aprender outra coisa. Então aqui também é um processo de desaprender algumas coisas para que a gente possa aprender outras, né? E uma delas é exatamente o combate a essa intolerância religiosa, tá? Então é um pouco isso. Quer falar alguma coisa? A importância do cantar, da arte de uma forma geral. Então o professor Felipe falou da literatura, o professor Tiago cantou. Então como que muitas vezes a gente conhece a nossa história através da arte. Essa também é um dos grandes caminhos de resistência, né? Então, a partir da arte você vai... Então você vê, colocar artistas falando. Então isso não é à toa, isso é para valorizar exatamente esse caminho cultural de resistência de toda essa história. E também, de uma forma geral, para as religiões, e aí não estou para as religiões de matriz afro, com certeza, mas não só. A questão da música e do canto é sempre muito forte. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa que canta bem e diz, eu comecei cantando na igreja. Ou eu canto na igreja, no coral da igreja. Então a gente vê como que o cantar é algo muito importante nesse sentido religioso. Dentro da matriz africana é muito importante. Por isso que sempre fala dos cânticos, né, que a gente também chama de oriquis, que é para poder ter essa relação com o sagrado. Né? Então acho que é interessante a gente perceber também essa relação de dentro da religião com a cultura. Né? Como que isso também se dá, sobretudo aqui no Brasil. Porque a nossa música, de uma forma geral, é de origem africana. Tá? Literatura, mas o que é literatura? Nós temos que questionar isso, não é? Então, a partir de uma obra como a dela, nós questionamos. Eu falei para você a questão estética, contar a história de uma outra forma, e ela faz isso, não é? Ela vai usar uma linguagem simples, que muitas vezes não é a linguagem que se espera para o cano de literatura, mas ela inverte isso, ela vai contar de uma forma simples uma outra história, uma história que não era contada na literatura. E aí se reconhecem nela, né? E eu falei para vocês, inclusive, isso é importante, né, Flora? O reconhecimento, né? A gente se reconhece na literatura e ela nos torna mais humanos, né? A humanização, o papel universal da literatura, né? Muitas vezes a gente olha para a literatura e ela é universal, a gente se enxerga ali naquele momento, né? Então aí, o que é literatura, ela é um exemplo, né? Ela vai, por exemplo, alargar esse sentido de literatura, né? Então, a discussão sobre o que é literatura, a gente tem que começar a alargar esse conceito, né? Como a gente já discutiu algumas vezes em sala, tá bom? É o segundo espaço também sagrado para as pessoas de religiões de matriz africana, para entenderem que vem aqui reverenciar tanto a gameleira mais antiga, como você pode ver, ela resistindo, inclusive ao ataque aí, né, de cupins, enfim, e ela se mantém viva. E também diante do espelho das águas, porque a gente sempre se questiona, né? Num lugar tão alto, onde que vai conseguir água? E transportar água lá de baixo do curso do rio até em cima quase impossível. Mas a região, antigamente, né? Tinham várias fontes, olhos d'água, como esse olho d'água, né, que jorra e produz esse lago artificial, onde possivelmente eles utilizavam para o cotidiano essa água. Se vocês chegarem um pouco próximo ali daquelas pedras... Chegarem naquelas pedras, vocês conseguem encontrar ainda... Ei! Tá acabando.
consegue encontrar marcas ainda de faca e objetos cortantes, possivelmente aquelas ali e aquelas ali, onde eles possivelmente usavam para molar o metal, né? Armas, onde se lavava a roupa e onde também se reverenciava o sagrado, né? Então os elementos da natureza, como a floresta, o ar, o sol, a própria água doce, tem esse aspecto de sagrado, né? Então o porquê a gente leva a pensar justamente o porquê do território para os indígenas, o porquê do território para os antigos quilombolas, o porquê do território dos remanescentes de quilombo, né? Porque há essa noção de memória, essa noção também de sagrado nos espaços ocupados. Então é o rio, é a lagoa, é a árvore que é sagrada, porque aquela árvore, aquele rio está dentro da mitologia, está dentro da história que dá sentido àquela comunidade, que dá aquele sentido de pertencimento, né? Então aqui é um lugar de memória, de pertencimento, de energias, né? De convivência, de cotidiano, de vida digna, de uma vida paralela, de uma vida resistente, né? As pessoas a todo momento que viviam aqui em Palmares, elas corriam risco de vida cotidiano. E lamentavelmente, para nós, para as mulheres brancas, negras, para nós homens negros, às vezes nos sentimos vivendo ainda na era do quilombo. Que por mais que a gente tenha a nossa casa, nossos espaços de segurança, a gente tem medo que a qualquer momento a gente vai ser violentado de alguma forma. Viu, Pedro? Que a gente vai ser violentado de alguma forma. E por mais que a gente, né, professor Felipe, como dois homens pretos, professor Tiago, com medo ali, olha. Com medo do jacaré. Rapaz, jacaré vier, não corro não. Então, por mais que nós tenhamos, né, galgado aí, professor Felipe com doutorado, morando na França, não é isso? Eu também com doutorado, conhecido sem conhecido pelo Brasil, sem nenhuma modéstia, mas por mais que a gente tenha alcançado o nosso emprego público, o nosso doutorado, a nossa competência no trabalho, em alguns espaços aí a gente é hostilizado. Então a gente entra num supermercado feito um palato, é o segurança nos seguindo, a gente é parado pela polícia, é a abordagem policial que é truculenta, né? Eu mesmo dizendo que era professor, que estava vindo do IFAL, eu tive, como é o nome, meu cabelo puxado, eu fui todo apertado, tá entendendo? E num carro cheio de pessoas desconhecidas, só a mim foi direcionada a seguinte pergunta: tá trazendo droga aí dentro desse carro? Eu tinha acabado de sair do IFAL, né? Eu tinha até medo de dizer, sou de religião de matriz africana, então não posso nem utilizar entorpecente, porque eu tenho medo que macumbeiro vou atirar aqui e matar mesmo aqui. Então o que acontece? Por mais, para nós vulneráveis sociais, né? Mulheres brancas, mulheres negras, homens pretos, enfim, indígenas, população quilombola, é como se cotidianamente nós vivêssemos à sombra de Palmares. Porque por mais que a gente se junte e se proteja nos nossos espaços, há sempre um grande temor desse ódio coletivo, da insensatez, da violência externa, daqueles que usam não só da linguagem, mas também da violência machista, racista, xenofóbica, intolerante, para de alguma forma nos atingir. Tá entendendo? Então não é simplesmente tirar da sala de aula, né? Os professores envolvidos aqui, para a gente é muito importante, porque inclusive para nós que estamos aí nessa luta cotidiana por uma educação pública de qualidade, com investimentos, para que a gente possa promover outras ações feito essas, também é um momento de renovação, onde a gente se conecta com essa luta, se conecta com essa força, né? Então eu peço aqui a todo mundo, em homenagem a essa força ancestral, aos que pisaram nesse chão, resistiram e deixaram esse legado, essa história pra gente, eu peço para vocês agora um momento de silêncio. Vamos tentar silenciar. Um minuto de silêncio, por favor. Um minuto de silêncio em homenagem aos que vieram antes da gente. Partindo de agora.
Uma salva de palmas. Mas também foi bom porque vocês foram vendo o caminho, tinha alguns mirantes no meio, a gente consegue perceber como que é o relevo mesmo, né? Dandara, ela nasce no Quilombo, diferentemente de Zumbi, Zumbi nasce fora, depois ele é trazido para cá, né? Dandara nasce no Quilombo, então ela nasce livre aqui dentro. Quando Palmares cai, né, diante dessa invasão dos bandeirantes, Dandara não aceita ser capturada. Né? Então Dandara se suicida, Dandara pula de um desses lugares aí, dessas áreas altas, e pula. Tá? Então é um sentido também que a gente já falou em sala, do suicídio também como resistência. Né? Então ela diz que ela nasceu livre, que ela não ia deixar, que ela ia morrer livre também. Então o suicídio aí foi a forma que ela encontrou para manter a sua liberdade. Então ela tem essa história muito forte. Aqui nessa área acredita-se que teve uma batalha também, né? Então, como o Luiz falou, tem muito sangue aqui escorrido, né? Então essa é uma área, por ser mais baixa, que provavelmente muitos corpos também estiveram aqui lá no século 17, que a gente está falando do período dessa invasão, tá? Então também tem essa história de que acredita-se que aqui, nessas áreas mais baixas, houve batalhas e houve também essa coisa de jogar corpos, tá? Então é interessante a gente entender como que aconteceram essas batalhas e como que as pessoas realmente enfrentaram ou não, né? Então, como eu falei, Zumbi conseguiu fugir, Zumbi foi capturado em Viçosa, né? Se não me engano. Mais pra dentro. Ele foi capturado em Viçosa algum tempo depois, tá? Aí foi cortada a cabeça. E levado para Recife. Para ficar em praça pública. Aí ficou exposta lá na Praça do Carmo, professor, onde tem aquela estátua de Zumbi. Montaram um pelourinho, né? E colocaram a cabeça dele salgada. Lembrando também que Pelourinho inicialmente eram esses espaços públicos onde se castigavam escravizados e também se falavam sobre as leis, sobre as regras, sobre as normas. Não havia diário oficial. Diário oficial da União. Então eram feitos sempre no Pelourinho. Hoje, em Salvador, o termo Pelourinho acabou sendo ressignificado também, né? Mas ainda assim, aquele espaço foi um espaço de muito castigo, muitas mortes e também nesse sentido de tornar público aquilo que era decidido pela coroa naquela cidade. Tá? Era como se fosse um púlpito também. Né? Vou contar uma história sofrida, uma história dolorida de séculos passados, que se passou lá na Serra da Barriga, no grande Quilombo dos Palmares. Zumbi, Zumbi, seu grito de liberdade foi tão grande que ecoou pelo Brasil. Mais tarde libertou teus semelhantes. Os negros refugiaram-se lá na serra e fundaram uma república poderosa. 20 mil negros lutaram com afinco pela liberdade gloriosa. Zumbi, Zumbi, teu grito de liberdade foi tão grande que ecoou pelo Brasil. Mais tarde libertou teus semelhantes. De repente todo sonho acabou. Domingos Jorge Velho chegou e destruiu o grande Quilombo dos Palmares. Foi traído, tombou, não resistiu. Vou contar uma história sofrida, uma história dolorida de séculos passados,
que se passou lá na Serra da Barriga, no grande quilombo dos Palmares. Zumbi, zumbi, teu grito de liberdade foi tão grande que ecoou pelo Brasil. Mais tarde libertou teus semelhantes. Os negros refugiaram-se lá na serra e fundaram a República Poderosa. 20 mil negros lutaram com afinco pela liberdade gloriosa. Zumbi, zumbi, teu grito de liberdade foi tão grande que ecoou pelo Brasil. Mais tarde libertou teus semelhantes. Aqui, valeu, Zumbi, valeu. Pronto, essa é a minha participação. Você pede seu lugar que eu tô.